Mateus 20. Lerei apenas o verso 28 agora, depois um pouco mais desse texto. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nosso Deus, concede a tua bênção ao pregador, aos irmãos presentes, à igreja reunida, a cada um dos que aqui estão, para que a tua palavra, Senhor Deus, encontre morada em nossos corações de modo elucidativo e transformador. Em Cristo oramos, ó Deus. Amém. Quando eu venho aos irmãos para falar-lhes a respeito do diácono e seu serviço, eu venho, irmãos, com a Constituição da igreja na mão. Pastor, mas a gente prega a Bíblia, é culto? Sim, culto de uma igreja organizada, culto de uma igreja que não está ao vento, pela graça de Deus, tem ordem, tem seus sistemas fundados nas Escrituras para a administração das questões humanas no dia a dia. E quando então vamos falar de diáconos, nós devemos ir até a Constituição e passar os olhos em alguns artigos. Por favor, atente, não perca a sua atenção agora, é importante o que faço a ler. No artigo 53 da nossa Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu leio que o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino e exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Há mais artigos, eu coloquei ali listados, mas este é o que mais me importa agora. Os diáconos estão colocados como oficiais eleitos pela igreja e têm as suas funções, como acabo de ler, funções definidas, cremos, nas Escrituras e fixadas de uma forma fácil de encontrar na nossa lei interna, na Constituição interna da Igreja Presbiteriana no Brasil. Entretanto, é preciso dizer que a Constituição, embora traga muitos valores de grande importância, ela ainda é, perdoe-me, pequena, contida, quase vazia, diante da grandeza das Escrituras. É muito bom que nós tenhamos os nossos documentos e os tenhamos para nos servirem de diretrizes práticas. Mas é fundamental, veja, é importante termos os documentos, mas é fundamental que vejamos nas Escrituras se esses documentos estão nelas amparados. Então vamos ver nas Escrituras aquilo que elas regem a respeito da diaconia. E como ela começa a reger a diaconia? Você ainda tem a sua Bíblia aberta? Ela começa a reger sobre a diaconia, queridos, apresentando-nos um modelo diaconal. E se esse modelo que vou ler é diaconal, ele é modelo para toda a cristandade. Porque este diácono aqui é aquele ao qual seguimos. Vejam o texto comigo em Mateus 20, desde o verso 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como, agora faz sentido a leitura do 28, não?
tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que o texto nos ensina, queridos irmãos, cada um dos que aqui se encontram, é que o serviço se dá a partir do modelo. Que o nosso serviço como cristãos que somos, se dá a partir do Senhor ao qual seguimos. Que não haverá serviço verdadeiro entre ninguém, muito mais entre a igreja, se não tivermos o nosso Senhor Jesus, o Senhor servo, como aquele que é o qual, seguindo, imitamos, e como Ele agimos, e como Ele amamos, como Ele obedecemos, e para a glória de Deus, como Ele vivemos. Então o que nós temos aqui é uma discussão entre discípulos. Quem será o maior? E a resposta do Senhor Jesus é que há entre os homens lugar de destaque para os governantes, para as autoridades. As autoridades nos dominam. Mesmo aqueles aqui que acreditam não terem qualquer dominador sobre si, pagam impostos. Pagam impostos até sem perceber, na comprinha que faz na vendinha. Pagou imposto porque está submisso ao seu senhor civil, o senhor no tempo em que você vive, o Estado, e por vezes até em lugar do Estado, aquele que governa o Estado, pois se coloca no lugar do Estado, como há séculos atrás fazia um certo rei francês. Tudo no centro do homem, para o homem, para a glória do homem, para a segurança do homem, fazendo com que as pessoas sejam suas servas. Mas o Senhor Jesus diz, verso 26, não é assim entre vós. Entre nós não é assim. Quem de nós é o maioral? Quem de nós é o que manda? Se você disser que o que manda é aquele que tem o título maior, que é aquele que tem maior estudo, maior tempo de ministério, se esse é o que manda, você está enganado. Não é esse que manda. Devem ser aqueles que estão à frente da igreja, aqueles que a igreja reconhece como os que estão seguindo a Cristo mais de perto, de modo mais exemplar. Pessoas que podem dizer, como Paulo disse algumas vezes, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Logo, todos imitadores de Cristo. Logo, entre nós, devemos identificar pessoas que se humilham, pessoas que estão dispostas a deixar de fazer a sua própria vontade, a fim de fazer a vontade do Senhor para o benefício da igreja. Por isso ele diz aqui, verso 26 ainda, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, vos será vosso servo. Amados irmãos, eu espero que nós todos nem queiramos ser primeiros, nem queiramos ser grandes. Ao contrário, queiramos ser como o nosso Senhor Jesus o fez. Pois Ele, sendo grande, sendo imenso, sendo infinito, sendo todo-poderoso, se fez servo. Isto é, Ele não fez isso para ter algo mais, pois de nós Ele não deriva qualquer glória. Ele é glorioso e se humilhou. O Senhor abre aqui uma janela para aqueles que, querendo ser algo, se humilhem. Que nós, irmãos, aprendamos, como diz o verso 28, com o Cristo, a não querermos nada, a seguirmos a Cristo, o modelo diaconal, para servir a Deus, e não importa o que venha na página 2, não importa, pois sabemos que o Senhor Jesus nos sustenta e nos dirige no melhor caminho, no único para Deus. Este modelo tem então apresentado nas Escrituras, o Senhor Jesus, apresentado nas Escrituras,
o caráter diaconal. Caráter que a igreja já estudou, tenho certeza, muitas vezes, e sobre o qual passaremos os olhos agora. Abra, por favor, a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, em seu capítulo 3. Neste capítulo, temos especificações bastante severas, justas, corretas, adequadas, a respeito do caráter do presbítero e do diácono. Mas lembremos, o modelo diaconal, o Senhor Jesus Cristo, é para todos. Estamos falando da autoridade segundo as Escrituras, que é destinada aos homens. Mas as mulheres não estão dispensadas do modelo diaconal. Quanto aos homens, alguns versos apenas. No capítulo 3, os versos 8 e 9 e o 12. 8 e 9. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Eu farei a leitura gradualmente e acompanhe, por favor. Respeitáveis. Não era assim o nosso Senhor Jesus encarnado? Respeitável. Um cristão não é a pessoa que procura ter, pela graça de Deus, no poder do Espírito, o seu caráter transformado à semelhança de Cristo? Cristo sempre respeitável, nem sempre respeitado. Como devem ser os diáconos? Respeitáveis, ainda que não sejam respeitados. Diz o texto, ainda no 8, de uma só palavra. Será Cristo de uma só palavra? O nosso Senhor Jesus nos ensinou que a nossa palavra deveria ser sim, sim, não, não. Claro e direto, sem dúvidas. Isto é, resoluto. Isso não quer dizer agressivo, ofensor, duro, numa severidade estúpida. Não. Quer dizer a palavra com verdade. A palavra dita com tempero, mas sem dúvidas, sem deixar as questões no ar. Em uma só palavra. Não inclinados a muito vinho. Há aqueles que dizem que o Senhor Jesus, por tomar vinho na ceia, era inclinado ao vinho. Nem sabem que o vinho tomado na ceia era diluído em uma parte para 4. Era um suquinho com baixíssimo teor alcoólico, usado justamente nessa baixa proporção, porque sempre a reunião diante do Senhor, e mais, a vida do cristão deve ser uma vida de sobriedade, nunca perdendo o controle e a racionalidade. Sóbrio. Nosso Senhor Jesus, como modelo, certamente não era inclinado a muito vinho, como devem ser os diáconos, não inclinados a qualquer coisa que lhes tire a sensatez. O que mais? Não cobiçosos de sorte da ganância, abriu mão da sua glória. Semelhante a um homem se encarnou, se humilhou, servo se tornou. Há alguma ganância nisso? A imitação de Cristo no cristão deve ser o quê? Não deve ter apego a qualquer tipo de glória, a qualquer tipo de vantagem, a qualquer tipo de autoexaltação. Muito pelo contrário, diante de Deus, pela graça de Cristo, no poder de Cristo, porque não está em nós esse poder, é a graça que nos concede. Nos humilharmos, não nos abraçarmos às coisas como nossas, mas sermos servos do Senhor em favor do seu povo, para a glória do seu nome. Avança para o verso 9 e diz, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Isto é, indo para as Escrituras, aprendendo as Escrituras, vivendo as Escrituras, ensinando as Escrituras. Percebem? O mistério da fé está nas Escrituras, a revelação de Deus e que Ele concedeu que fosse registrada para nós. Guardar esse mistério, sem adultérios, sem acrescentar, sem retirar,
buscar aprender e continuar aprendendo das Escrituras, porque aprendendo nas Escrituras aprendemos mais sobre Deus. E estudando mais as Escrituras aprendemos mais sobre nós mesmos. E quanto mais eu aprendo de mim, mais eu percebo que eu preciso de Deus, como eu careço de Deus. Quanto mais me olho no espelho, mais me vejo feio. Mas eu vejo também, pela graça de Deus, na sua revelação, o mediador. Vejo em Jesus Cristo, então, que por meio dele, o mistério da fé é guardado. E sem outros interesses, somente em honrá-lo, eu o faço. Espero que você o faça, eu cristão, sem contaminar a minha consciência, com consciência limpa. O caráter de Cristo. O caráter de Cristo nos cristãos. Os cristãos observando entre si outros cristãos que estão caminhando de maneira perceptível, justinho, querendo acertar, querendo honrar a Deus, se empenhando por isso, apesar da sua imperfeição, esses cristãos vão ser colocados à sua frente. Por quê? Porque imitando a Cristo, sem querer glórias, se humilham para o servir. Os irmãos compreendem Mateus 20 e 28 aqui? E vamos ao verso 12, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Ora, não é assim o Senhor Jesus? Quantas esposas tem o Senhor Jesus? Será que cada igreja é uma esposa? Cada denominação é uma esposa? Não, há apenas uma igreja do Senhor Jesus. E eu não me refiro à presbiteriana, mas espero que estejamos no meio disto. A igreja do Senhor Jesus, daqueles que, segundo as Escrituras, creem no Deus verdadeiro e o buscam na mediação do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo, o único mediador. Assim, então, com uma esposa só, o Senhor Jesus, Ele tem conosco, e a Epístola aos Hebreus ensina a respeito, muitos filhos. Em outros momentos nos chamará de amigos, de irmãos. Nós, pela graça, salvos, por meio da fé, que é uma graça de Deus. Graça. Nós, então, nos tornamos imitadores daquele que tem só uma esposa, só uma igreja, a igreja de Cristo, segundo as Escrituras. Como deve ser o diácono? Como deve ser o cristão? Caráter de Cristo. Ele é um modelo, uma esposa. E a mulher? Um esposo. Há pecado em nossas vidas. Confessemos os nossos pecados em nome de Jesus. Arrependidos dos nossos pecados. Pedindo a Deus a graça do perdão. Saibam que em Cristo há perdão. E o verdadeiro arrependido, confessante de pecados, vai clamar a Deus: capacita-me, Senhor, a não pecar mais, a não persistir nos meus pecados, a não tratá-los como coisa comum, a tê-los como ofensas contra o Senhor. Que em Cristo haja perdão a mim, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa-me, capacita-me a não cair de novo, Senhor. Há pecados, cristão, arrependa-se, creia, seja renovado pela graça do Senhor. Mas eu falo de diáconos que fazem parte da igreja. O caráter de Cristo é do cristão, e aqueles que o Senhor tem preparado, mais humilhados, mais servis, são identificados pela igreja e destacados para a diaconia. Nesse caráter, o Senhor nos concede saber de serviços diaconais. Vocês se lembram que há pouco nós lemos de 4 ou 5 tipos de serviços na Constituição. Vamos ver serviços diaconais nas Escrituras agora. Eu preciso que você me acompanhe mais uma vez, mudando o texto bíblico. Vá, por favor, ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6.
Você não sabe encontrar onde está, não se envergonhe de pedir ajuda para quem está perto. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nesse capítulo 6 nós veremos que uma das funções, um dos serviços diaconais é a assistência interna. Interna, isto é, crente auxiliando o crente em Cristo Jesus. Assistência interna. Paulo vai falar lá aos Gálatas que nós devemos estar prontos a socorrer a todos, mas principalmente aos da fé. Os diáconos são levantados para serem socorristas da igreja. Acompanhe a leitura, por favor, dos versos 1 a 4 do capítulo 6 de Atos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Até aqui por enquanto. Irmãos queridos, esse texto nos mostra que no meio da igreja podem acontecer dissensões, pode acontecer cabeçadas, pode haver problemas no meio da igreja. E aqui são mencionados 2 grupos de judeus cristãos, chamados hoje em dia de judeus messiânicos. Judeus messiânicos de origem grega, isto é, que vinham de fora de Jerusalém para adorar em Jerusalém, e que estando ali, de algum modo acabaram permanecendo e creram em Cristo. Então, eram judeus da dispersão, da chamada emigração para outros locais, dali das redondezas, mas não mais habitantes da Judéia. De lá de fora vindo, passando novamente a morar, carregavam consigo uma marca, a do primeiro idioma, o grego. Estes são chamados aqui de helenistas. De Elas, que é um nome grego para a Grécia. Helenistas. E há um outro grupo no verso 1 que são chamados de os hebreus, que eram dali mesmo, mas que, sendo dentre os judeus que habitavam em Jerusalém, haviam crido no Senhor Jesus. Então a igreja, helenistas e hebreus, igreja, crentes no Senhor Jesus. Mas houve uma dissensão entre eles. Por quê? Porque parecia estar havendo algum tipo de preconceito. Esses helenistas aí não precisam ter o nosso cuidado. Afinal de contas, dizem os estudiosos, atente. Os judeus que estavam lá fora de Jerusalém, fora da Judéia, querendo morrer no ambiente dos seus pais, na nação de seus pais, voltaram para cá já velhinhos, com a sua esposa já velhinha, chegaram aqui e morreram, e deixaram para nós as suas viúvas. E agora nós estamos aqui tendo que cuidar das viúvas desses que vieram para cá para morrer. Então eles preconceituosamente não cuidavam delas. E aqui está escrito isso mesmo, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Isto é, o cuidado interno da igreja não estava acontecendo, por um preconceito. O que acontece? Chama-se a igreja, os apóstolos, aqui está o versículo, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, chamaram a igreja. E aí, pessoal, vamos conversar aqui. Vamos escolher dentre nós o número tratado como completo, 7. Lá, imitando o número completo da criação. 6 dias de criação, 1 dia de descanso, uma semana de 7. Vamos chamar o número completo. Veja que não chamam 12, a completude do povo. Chamam o número do serviço, da obra completa. Interessante, não é? 7.
E chamam 7, e isto acontece de modo a agradar toda a congregação. Eu vou com você ao início do verso 5. O parecer agradou a helenistas e a hebreus. Não está escrito isso aí? O parecer agradou a toda a comunidade. É o que está escrito aí. A helenistas e a hebreus. Vamos cuidar especificamente. E algumas pessoas foram chamadas, então, para trabalharem nisso. Já veremos os seus nomes. Mas eles tinham algumas características. Verso 3. Escolhei dentre vós 7, primeira característica, homens. Segunda característica, homens de boa reputação. Não é o primeiro que aparecer na frente, não é aquele que eu gosto mais, não é o mais rico. Pode até ser, mas se tiver boa reputação. O que mais diz? Cheio do Espírito, isto é, crentes em Cristo. Porque o crente em Cristo é habitado pelo Espírito Santo. Contudo, habitados por Espírito Santo, que cultivam a carnalidade, são habitados por Ele, mas não são cheios. A plenitude do Espírito se dá quando nós buscamos andar no Senhor. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e segue o texto na epístola aos Efésios. Meditando na palavra, falando da palavra, cantando a palavra, sujeitando-nos uns aos outros, sustentando-nos uns aos outros. Esse é o texto de Efésios, não está lá em vão. Enchei-vos do Espírito assim. Homens cheios do Espírito, crentes em Cristo, que seguem a Cristo. Cheios do Espírito e de sabedoria. A consequência, quem anda com o Senhor no poder do Espírito, vai sendo por Ele tornado sábio. A sabedoria não é própria. A sabedoria é uma concessão de Deus. Não é a sabedoria conforme a carne, é a sabedoria conforme o Espírito. Sábios. E esses então é que seriam encarregados do serviço. De que serviço ele fala? Do serviço de cuidar das viúvas, que aqui é usado numa metonímia para distribuir nas mesas, falando de uma coisa significando outra maior. Cuidado das pessoas. E é muito curioso olharmos para o versículo 5 agora e verificarmos que são chamados, são eleitos o coroado, que é o Estevão. Seu nome quer dizer coroado. É colocado também, curioso, um homem cujo nome é amigo dos cavalos, o Filipe. Certamente porque no seu serviço cuidava de animais e com eles transportava bens, pessoas. Então também é relacionado a serviço. O próximo é chamado de precursor, ou até mesmo aquele que precede o canto. Olha que interessante. Prócoro. Depois vem um com um nome que as pessoas nunca mais vão esquecer, porque carregam o seu nome nas camisetas ou nos tênis. Quem usa aqui Nike, Vitória, Nike, Nike no grego. Nicanor, vitorioso. Depois vem o Timão. O Timão, queridos, que alguns podem lembrar até do filme do Rei Leão. Aqui, Timão tem um sentido muito mais profundo, porque se relaciona a uma glândula que existe no peito das pessoas na sua infância, o timo. E essa glândula, o timo, é tratada pelas pessoas como uma medalha dentre os gregos. A semelhança daquela glândula, coloca-se no peito o símbolo da honra. Timão, um honrado. O que mais tem aqui? Temos o Pármenas. O Pármenas, que tem o seu nome como um diminutivo de um filósofo importante, o Parmênides. E a ideia desse nome é constância.
Começou, continua. Isto é, não tem palavra dobre, hein? Lembram de Timóteo? E por fim, nós temos um outro vencedor, o Nicolaos. O povo vencedor. Nicolaos, Nicolas, Nicolau. Queridos, os nomes são bastante sugestivos de pessoas que foram selecionadas, não apenas por seus nomes, é claro, mas nas Escrituras nada se perde. Gente que foi levantada por Deus para expressar características. Imagine que você dê para o seu nome, para o seu filho, o nome de miserável. Meu filho tem um nome de miserável. Como é que esse miserável vai crescer, né? Mas você bota o nome do seu filho de honrado, de vitorioso, de coroado, de constante. Veja que isso traz uma honra e um desejo de buscar aquilo a que significa o seu nome. E certamente esses cristãos tinham essa propulsão adicional. Não está aqui em vão. O que essas pessoas faziam, concluindo esse trecho, que espero ter deixado razoavelmente claro para os irmãos, eles serviam internamente a igreja, eles serviam as mesas das viúvas, eles não saíam fazendo caridade nas ruas. Eram servos da igreja. Esta é uma missão diaconal. Assistência interna. Estar sempre atento às pessoas nas suas carências, aos irmãos nas suas necessidades, chegando até estes, esmiuçando o problema e buscando resolver o problema. Cabe para cada cristão isso? Cabe mais para o diácono. O diácono foi chamado para tal. Mas há mais aqui, no verso seguinte, o versículo 8, vejam por favor. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que acontecia com Estevão? Estevão, assim como os demais 6, havia recebido dos apóstolos uma entrega de autoridade. A entrega de autoridade se dava no tempo dos apóstolos e ainda é imitada por nós com o mesmo sentido, com a imposição de mãos. Quando o apóstolo fala mais adiante, não imponhas a mão precipitadamente, ele está dizendo, não entregue a autoridade precipitadamente, examina primeiro. Estes 7 aqui foram examinados e receberam atribuição de autoridade. De quem? Da parte de Deus, por meio dos apóstolos, que foram encarregados pelo Senhor Jesus para o início da disseminação da igreja. Diz o verso 6, apresentaram-se perante os apóstolos e estes orando, falando com Deus, lhes impuseram as mãos. Eles comunicaram autoridade e eles exerciam a autoridade. Essa autoridade era exercida naquele momento com, diz o verso 8, cheios de graça e poder, com prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso pode acontecer entre nós hoje? É claro que pode, embora não seja usual. O Senhor é livre para fazer como quiser. Temos visto o Senhor fazendo de um modo distinto nos nossos dias. O Senhor trabalhando vidas para que estas vidas conduzam a outras na verdade, na pregação da verdade e na vida exemplar conforme a verdade. Grande sinal e maravilha. Um sinal de transformação de um bandido, de um corrupto, de alguém maligno, em alguém parecido com Cristo. Isso é tremendo, isso é um milagre. Poder e maravilha. Logo, o testemunho carismático, o testemunho de poder, que tantos anseiam que hoje se dê pelo levantar dos mortos dos seus túmulos, pela transformação do enfermo em sadio, se dá muito predominantemente por meio de vidas transformadas que testemunham de Cristo no poder do Espírito Santo, como fruto do Espírito Santo, como Gálatas 5, 22 e 23 nos ensinam. Com amor,
com bondade, com fidelidade, com domínio próprio, com alegria. Fruto do Espírito Santo, fruto carismático, testemunho de Cristo, esperado em todos os cristãos, e que deve estar presente, por isso são diáconos na vida dos servos da igreja. Testemunho carismático. A mais, testemunho apologético. Esse caráter, essa plenitude do Espírito, essa busca de servir ao Senhor, diante das oposições, e sempre há opositores, irmãos. Há opositores que se aproximam de nós com sorrisos malignos, sorrisos que procuram ocultar as suas péssimas, terríveis intenções. Com o discernimento de espíritos, com a sabedoria que vem do alto, o cristão identifica as coisas, não vive ingenuamente, mas com prudência e sabedoria. E então, diante dessas oposições, o que fará o cristão? Defenderá a sua fé. Diáconos, a sua função inclui certamente cuidar da ordem do culto, certamente em nos dar segurança enquanto adoramos. Estamos aqui tranquilos porque nossos irmãos estão à nossa frente. Mas, amados, a função diaconal envolve viver o cristianismo cheio do Espírito Santo. Atos 6:8. Defender a fé. Função apologética. 7:2. Então respondeu, quem respondeu foi Estevão: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E ele vai prosseguir, irmãos, por todo o capítulo, contando os pontos mais relevantes da história no Antigo Testamento. Ele vai destacar estas coisas, até tornar evidente para os seus ouvintes de que ele é alguém que conhece as Escrituras, mas é alguém que vai além, entende as Escrituras. Porque ele vai mostrar para aqueles que o questionavam e queriam matá-lo, que eles estavam com culpa sobre os seus ombros por terem matado a Cristo, por não tê-lo reconhecido como um Messias encarnado, Jesus de Nazaré. E ele vai concluir o seu discurso com palavras duríssimas, depois de defender a fé. Ele diz nos versos 51 a 53 do capítulo 7: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Eu paro aqui. Dura cerviz, isto é, não tem qualquer flexibilidade, pescoço duro, teimosos, ouvem a verdade e dizem: estou bem como estou. Ouvem a verdade e a rejeitam, apesar de saberem que ela é verdade. Dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, isto é, não tem aliança com Deus em seu coração, não tem aliança com Deus nas suas atenções, não querem saber de Deus, querem falar de Deus, mas não querem relação de paz com Deus. Incircuncisos de coração e de ouvidos. Ele prossegue: vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Irmãos, defender a fé nem sempre é feito com palavras doces. Poderá ser feito com palavras agudas. E as palavras de Estevão encontraram alvos propícios, mas incrédulos. E o que eles fizeram foi levantar-se, colocaram Estevão fora da cidade,
tiraram as suas capas de autoridades judaicas, colocaram sob os cuidados daquele que alguns entendem fosse a maior autoridade presente, Saulo de Tarso, e então apedrejaram até a morte Estevão. Diáconos, irmãos, testemunho apologético faz parte do cristianismo, deve estar presente nos nossos irmãos diáconos, até a morte. Testemunho evangelístico. Eu viro mais uma página na minha Bíblia, chego ao capítulo 8, e vejo que um dos diáconos, o diácono Filipe, estava na dispersão daquela época. Igreja perseguida, ele sai também. E vai, como diz o texto dos versículos 4 a 8, entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, veja, um dos discípulos, um dos apóstolos, apaga tudo, um dos diáconos. Descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Irmãos diáconos, evangelistas, é importante tomar conta da casa, muito. Nada mais importante do que viver o cristianismo, testemunhar apologeticamente e evangelizar. Que sejam modelos os nossos irmãos diáconos. Verso 6, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Irmãos diáconos, crescendo cada dia, irmãos, crescendo. Está difícil, não está fácil, mas se está fácil, não está difícil, não é isso? E alguns dizem. Adiante, crescendo em Cristo, testemunhando de Cristo, evangelizando. O testemunho evangelístico se deu no deserto, e um etíope emasculado crê no Senhor Jesus. Os céus também estão abertos para os emasculados, para que sejam transformados em novas criaturas. E então diz o versículo 40 do capítulo 8, Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando a lei, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Temos um capítulo importante na evangelização do eunuco, mas não é o fim. Ele evangelizava antes, ele evangelizou no deserto, e ele, arrebatado pelo Espírito, foi para outro lugar, e agora, estando em Azoto, o que fazia? Evangelizava, contava a respeito do Senhor Jesus aos pecadores. Queridos, isto é ser diácono. Cabe a nós, então, eu inventei essa palavra, ela não existe, diaconar, servir como Cristo. Todos nós, mas muito particularmente os diáconos, e posso dizer os presbíteros, que estão no mesmo capítulo 3 de 1 Timóteo. Eu espero em Cristo, irmãos, que nós todos o façamos. Homens pelos quais devemos orar, devemos pedir a Deus que os abençoe com as virtudes que vimos aqui nas Escrituras, para que exerçam os ministérios, os serviços que nós vimos nas Escrituras, irmãos. Que o Senhor os capacite, irmãos amados, em nome do Senhor Jesus. A vocês, aos senhores e a mim também, e a cada um nesta casa, mas muito especialmente aos senhores, são modelos para nós, modelos do discipulado, do seguir a Cristo. Permaneçam comigo aqui, irmãos oficiais. Hebreus 6, de 10 a 12. O texto em Hebreus 6 sucede, irmãos, a triste notícia de que os apóstatas, aqueles que conheceram a Cristo e o abandonaram, os apóstatas, não têm retorno. Não se refere a ter cometido pecado, se refere a ter negado a Cristo. Apostasia. Mas logo depois disso, leio os versos 10 a 12. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome,
pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Guardem esse texto, leiam de novo em casa. Hebreus 6, de 10 a 12.